Quais são as tendências, né? Na minha visão, na verdade, é uma visão baseada em fatos. Quais são as tendências para 2024? O que você precisa fazer? Precisa colocar o seu foco? Onde que tem que estar a sua energia, né? Para você crescer em 2024. Aqui eu trouxe alguns indicativos. A primeira coisa é que agora, em janeiro de 2024, começa a segunda fase da implementação BIM no Brasil, certo? E o que é essa implementação BIM? Antes de eu explicar para vocês, coloca aqui nos comentários aqui, vocês já sabem dessa parada de implementação BIM, dessa primeira fase, segunda fase? Vocês sabem, vocês estão por dentro disso? Escreve aqui nos comentários. Rafael, já estou por dentro. Rafael, não sei nada disso sobre implementação no Brasil, estou por fora. Coloca aqui nos comentários. Não tem certo ou errado, eu só quero conhecer de vocês, né, entender como é que tá esse panorama, a sua visão em relação a esses assuntos, tá? Escreve aqui nos comentários para eu saber de você. Como é que tá o seu conhecimento em relação às fases da implementação BIM no Brasil? Só para a gente poder começar a nivelar aqui o nosso conhecimento, né, pessoal? E para quem não sabe, pessoal, metodologia BIM nada mais é do que uma forma de você desenvolver projetos. Antigamente os projetos eles eram desenhados à mão, pegava a caneta nanquim, desenhava tudo na mão, transferidor, compasso, né, e tudo desenhado na mão. Posteriormente, os projetos passaram a ser criados, pessoal, em outras ferramentas, que é a ferramenta CAD, por exemplo. O AutoCAD é uma das ferramentas CAD. E agora nós estamos vivendo a era, né, o momento da metodologia BIM. E o que é a metodologia BIM? Uma forma de você projetar. Não é um software, não é uma ferramenta em específico, não é uma pessoa. É uma metodologia, ou seja, uma forma de você desenvolver projetos. Então, ao invés de a gente ter desenho na metodologia BIM, desenho à mão ali, eu vou ter o quê? Eu vou ter um modelo. É como se eu criasse a obra, se eu construísse a obra dentro do meu computador antes mesmo dela ser executada. Então eu consigo ver a minha obra em 3D e ao mesmo tempo eu consigo ver dela também várias e várias ferramentas diferentes, várias informações diferentes, né? Então, se a gente observar, eu vou compartilhar aqui com vocês um exemplo, né, para elucidar isso. Se a gente observar, antes eu tinha somente um desenho, um conjunto de linhas. Agora não. Agora eu tenho o quê? Agora eu tenho uma modelagem. Eu crio a minha obra dentro do meu computador antes dela ser executada em campo. Rafael, mas o desenho não representa isso? Não, o desenho ele é só um conjunto de linhas e eu tenho que imaginar o que aquelas linhas representam. Na metodologia BIM, eu consigo ver, eu não preciso imaginar, consigo ver a minha obra por completo. Rafael, então é uma maquete em 3D? Não só uma maquete, porque uma maquete, ela não tem informações, ela não tem propriedades, ela não tem informações. E já o modelo, né, já a modelagem BIM, eu tenho, além dessa maquete, eu tenho também as informações. E eu vou compartilhar aqui um exemplo para elucidar isso, tá? Um exemplo para trazer clareza nesse negócio hoje. Então imaginemos, né? Aqui você está vendo a tela do meu projeto dentro do Civil 3D. Beleza? E você já vai entender por que você precisa saber isso e de forma meio não, já urgente. Beleza? Se você quer chegar no final do ano de 2024 minimamente empregado, entregando os seus projetos aí ou trabalhando na área. Então, aqui você está vendo um projeto de drenagem no Civil 3D, de um loteamento, certo? O que a gente vê aqui na nossa tela é um conjunto de linhas. Você consegue entender isso? Tá claro, né? Tô vendo aqui, ó, as minhas estruturas de captação. Aqui eu tenho posto de visita, né? E aqui eu tenho a tubulação e em seguida, né, eu vou seguindo com a minha rede até um primeiro ponto de lançamento, né? Então eu tenho um conjunto de linhas, perfeito? Só que dentro do Civil 3D isso não é um conjunto de linhas. Tanto é, ó, que se eu passar o cursor, deixar o mouse parado em cima ali, você vai ver que ele vai aparecer um texto na tela, ó, trecho 15, bueiro simples, rede de drenagem, 600 milímetros, tá vendo? Diâmetro 600 milímetros. Então ele está mostrando aqui para mim uma informação.
Ele está trazendo aqui para mim uma informação. Perfeito? E quando eu seleciono essa parada, ó, quando eu seleciono aqui a minha rede, eu vou selecionar só algumas etapas, algumas partes aqui, ó. Quando eu seleciono algumas partes, ó. Olha só que interessante. Eu consigo visualizar essa parada em 3D. Certo? Eu consigo visualizar ela em 3D. Só que, como eu falei, não é só uma maquete. Ele é cheio de informações. Tá vendo? Ele tem várias informações ali. E aí, o que acontece? A metodologia BIM, ela significa nada mais, nada menos do que Build Information Modeling. Eu vou escrever aqui para vocês, ó. Building, em inglês, tá? Information Modeling. Rafael, esse negócio tá ficando complicado, hein? Pode ficar tranquilo que vai. Acho que aqui é com 2 L's. Aqui vai dar certo. Eu vou te explicar e vai ficar claro para você. Essa metodologia BIM, a sigla significa isso. Build Information Modeling. Ou modelagem da informação da construção. Modelagem da informação da construção. Então, o que eu tenho aqui dentro desse projeto? Eu tenho um modelo 3D de toda a minha obra. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui em 2 janelas, que isso vai ficar mais claro para você ainda. Eu tenho um modelo 3D da minha obra, só que não é só um modelo 3D. Não é só uma maquete eletrônica. Esse modelo, ele tem informações. E quais são essas informações? São as propriedades dos elementos. Rafael, e que diabos isso tem de vantagem sobre o projeto feito no AutoCAD? Primeiro, precisão. Eu não estou desenhando, eu estou tendo precisão. E como eu tenho um modelo, eu consigo checar a interferência entre um projeto e outro. Se eu tiver o projeto de esgoto, por exemplo, eu consigo usar ferramentas para poder checar a interferência entre um projeto e outro. Certo? Então aqui você está vendo o meu projeto em 3D. Ó. Se eu colocar ele aqui em Shade, ó, você vai ver ele sólido. E aí, como eu consigo colocar mais precisão, checar a interferência, eu tenho uma economia brutal na minha obra depois. Eu consigo economizar e prever vários imprevistos. Prever vários imprevistos. É interessante, né? Então, essa é a vantagem da metodologia BIM. Como as pessoas descobriram que essa metodologia é muito mais vantajosa, mas não é pouco não, né? 1 ou 2, 10 vezes não. É 100, 200, 300 vezes melhor do que a metodologia de desenhar projetos no AutoCAD. O que aconteceu? A gente teve a implementação dessa metodologia BIM no Brasil. Então, o que o governo entendeu? Cara, se esse tipo de projeto ele é muito melhor do que os projetos feitos no AutoCAD, vamos obrigar as pessoas, os projetistas, as empresas, a usarem essa nova metodologia. Vamos obrigar essa galera. Porque se a gente não obrigar, ninguém vai usar. E aí o que aconteceu? Foi criado um decreto com algumas revisões e mudanças, né? Enfim. Mas a gente tem um decreto que norteia essa exigência dessa aplicação dessa metodologia BIM no Brasil. E essa implementação da metodologia BIM, vocês viram que muitos de vocês falaram assim, Rafael, não sei o que é, cara, tô por fora e tal, não conheço ainda. Tranquilo. É por isso que o governo ele criou fases de implementação dessa metodologia BIM. E por esse motivo, pelo fato de ter fases, né, pelo fato das pessoas ainda estarem conhecendo, a gente tem fases da exigência. O governo pode chegar e falar assim, não, a partir de agora é a metodologia BIM que está mandando no pedaço. Não, não pode. E aí, com isso, a gente precisa se adaptar, adapte-se ou morra. Então, em 2024, em janeiro de 2021, na verdade, a gente teve a primeira fase dessa implementação BIM. E agora, em 2024, em janeiro de 2024, começa a segunda fase da exigência, ou seja, o cerco vai fechando. Em 2028, nós temos a terceira fase dessa implementação BIM. Ou seja, o profissional que não domina as ferramentas que possibilitam criar esse tipo de projeto, em breve estará fora do mercado. Paralelo a isso, né, o profissional, seja ele topógrafo, engenheiro, técnico, tecnólogo, né, um estudante, um iniciante, um aspirante nessa área, esse profissional que domina essa metodologia nesse momento tem muito a crescer,
por causa dessa oportunidade. Porque se eu tenho uma grande demanda, uma exigência e poucos profissionais sabem, o que que acontece? A demanda por profissionais é maior do que a oferta. Logo, esse profissional ele ganha mais. Então, se você quer ganhar mais dinheiro, você precisa estar no meio dessa galera que sabe a metodologia BIM.